Sejam todos bem-vindos aqui a mais um painel Ultra Talks, que traz mensalmente personalidades do mercado de meios de pagamentos e financeiros. Gente, é com enorme prazer ter vocês aqui de novo. Meu nome é Patrícia Elo, eu sou a host desse encontro aqui de hoje, um painel conjunto entre Women Leaders in Fintechs e Ultra Talks, com o tema Lideranças Femininas em Fintechs. Adoro esse tema, gente, adoro. E, de novo, na mediação da nossa mesa aqui está o Eduardo Pires, o CEO da Faz Consultoria. Boa noite, Edu, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Patrícia. Muito Boa obrigado. noite. Muito obrigado a todos que estão se conectando aqui conosco para mais esse painel. A audiência de vocês é super importante para que a gente continue a trazer esses importantes temas de discussão em nosso mercado. E hoje está demais esse tema, hein? E para compor a mesa aqui, a gente tem a Petra Vargas Ferraz, que é VP de Marketing Latam do Mercado Pago, e a Adriana Camargo, Public Policy Lead na Belvo e cofundadora da WLF. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa noite, Petra. Boa noite, Adriana. Boa noite, Patrícia. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho desse tema tão interessante, né? E tão rico. Verdade. Muito obrigada pelo convite, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco com esse tema que me é muito caro, que me é muito rico, e é um prazer imenso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bom, gente. E o painel de hoje, gente, ele tem o apoio da TNS, que é um hub de soluções completos para o mercado de pagamentos. Vai lá, visita o site deles, tnsi.com.br. E também, pessoal, durante o evento, quem quiser fazer perguntas, pode colocar aqui no chat, que no final a gente vai liberar as câmeras e responde direto para vocês, tá ok? E para vocês se conectarem melhor ali com nossos convidados, a gente vai colocar aqui daqui a pouquinho o LinkedIn deles também aqui para vocês olharem lá, para vocês acessarem e vocês conhecerem eles também. É importante também ressaltar que a opinião dos profissionais que estão aqui nesse painel são particulares e não necessariamente devem ser entendidos como um posicionamento das marcas que eles estão associados, tá bom? Edu, agora tá com você e vamos lá. Esse podcast promete, hein? Muito obrigado, Patrícia. Eu acho que sim. Acho que, primeiro, estou ao lado de duas grandes amigas de longa data, duas profissionais gigantescas, com carreiras absolutamente brilhantes, e que, além de suas carreiras brilhantes, atuam em diversos segmentos. A Adri é diretora da Comissão de Direito Digital da PUC, Seção do Paraná, dá aula de Direito na PUC, é mestranda agora, está estudando de novo, é fundadora da iniciativa Women Leaders in Fintechs. A Petra também tem uma carreira absolutamente impressionante. Então, e esse painel, a gente estudou e a gente pensou ele para que ele não fosse mais do mesmo. O tema em si é super importante, a liderança feminina, mas tem muita gente falando sobre liderança feminina. A gente quer abordar um pouquinho tá, as mulheres estão chegando, e agora? Como é que isso se perpetua, como é que isso cresce? A gente quer falar de diversidade sobre outros aspectos também, que não só a questão de gênero. Vamos começar aqui o nosso papo, as nossas perguntas. Eu vou começar perguntando diretamente para minha amiga Adriana. Adri, mais generosidade e um olhar mais individualizado são duas das características que podemos imaginar serão decorrentes dessa liderança feminina? Além dessa minha visão ainda limitada e limitante, que outros atributos de gestão importantes que você enxerga em uma liderança mais diversa e para a gente trilhar um caminho mais equilibrado no futuro? Pires, muito obrigada pela tua pergunta. Ela é muito interessante e ela é extremamente relevante, porque nós temos estudos aí que corroboram que você ter lideranças femininas dá mais resultado financeiro para as empresas do que você ter uma liderança unicamente masculina e com um time mais homogêneo, ou seja, o líder, né, e os liderados são praticamente os mesmos, né? Uma cópia, assim, uma amostra semelhante, né, de uma parcela da sociedade, digamos assim. E daí você se pergunta, então, se dá tanto retorno financeiro para as empresas, o que está acontecendo, né, que a gente não tem mais a diversidade, né?
A gente vê muitas mulheres nos cargos iniciais das empresas, nas instituições, nas organizações como um todo. A gente vê as mulheres no cargo de médio comando, mas por que que a gente não consegue avançar com isso, né? Inclusive, essa questão de por que que a gente não consegue avançar, por que que a gente não consegue mais mulheres em liderança, foi o que incentivou a mim e a minha colega Kaliane Abreu a fundar o movimento Women Leaders in Fintech. Porque quando nós começamos, eu vinha, a minha trajetória profissional começou no mercado, digamos, tradicional financeiro. Eu fui de banco de varejo, depois de banco de montadora, e quando eu entrei esse mundo de fintechs, eu achei que ia ser diferente. Eu achei que, da mesma forma com que os modelos de negócio e as propostas eram disruptivas, a organização seria disruptiva também. E eu comecei a perceber que, na verdade, não. Na verdade, as fintechs, elas reproduziam o mesmo modelo organizacional que do segmento tradicional, aí, os demais segmentos tradicionais, aí, inclusive financeiros, no mercado. E aí a gente começa a perceber, então, que, na verdade, o problema não são o modelo da empresa, o problema é a sociedade, a gente tem que mudar a sociedade. E a proposta da WLF é justamente isso, inclusive participar desse evento aqui com vocês, Ultratalk, com todo o alcance, com todo o público que vocês têm, é extremamente importante, porque para começarmos essas mudanças, a gente tem que fazer o debate, a gente tem que fomentar o debate, a gente tem que instigar o questionamento, né? E me desviei um pouco da sua pergunta original ali, mas eu vejo assim que, como as mulheres são efetivamente multitarefas, a gente não é só uma profissional, mas muitas vezes nós somos mães, nós somos companheiras, nós somos esposas, nós somos irmãs, nós somos filhas, né? Como a gente tem todas essas tarefas para além das tarefas profissionais, a gente acaba desenvolvendo uma série de habilidades, né? E aí, uma série de habilidades que nós desenvolvemos, a gente acaba não conseguindo compartimentar entre o mundo profissional e o mundo pessoal. Então, a gente acaba fazendo uma gestão financeira dentro da nossa casa, a gente faz uma gestão de crise dentro da nossa família, a gente faz uma organização ali dentro da própria instituição profissional da qual a gente faz parte. Então, a gente acaba pegando essas qualidades, todo esse nosso aprendizado ali, que nós vamos ali durante o percurso somando ali, juntando, e vamos então conseguindo pegar todas as nossas qualidades, esses nossos aprendizados e levar também para o mundo corporativo. E a gente acaba aplicando esses nossos ensinamentos, essa multitask, essa multidiversidade e esse multi-olhar que a gente traz. Por isso que eu vejo mulheres conseguindo construir times mais diversos. E aqui, de novo, a diversidade não é só uma diversidade de gênero, mas a diversidade no seu mais amplo espectro que a gente está falando. Consigo ver as mulheres levando isso mais para dentro da gestão, para dentro da empresa, e por isso que é tão importante a gente incentivar a continuidade das mulheres no caminho profissional, para que elas consigam alçar outros níveis de gestão, outros níveis ali dentro das corporações. Perfeito, Adri. Não fugiu nada, não. Eu acho que, de fato, a resposta era para estar mais abrangente mesmo. Essa é a intenção. Eu acho que a gente tem um espaço de 1 hora para tratar um tema que é muito complexo, muito grande. A gente gostaria de ficar aqui muito mais tempo. Então, sintam-se à vontade para exacerbar os limites da pergunta, porque eu acho que tem muita riqueza na resposta. Então, sintam-se completamente à vontade. Queria perguntar para a Petra agora. Petra, você vem construindo uma carreira absolutamente brilhante, curiosamente em setores da economia com ampla presença masculina. Fez uma história brilhante em achievements, cuida de uma operação Latam que caminha para ser global, isso inclui viagens e mais viagens, é mãe também, atua em diversos eventos como o nosso aqui. Portanto, eu quero explorar uma outra perspectiva com você. Como Hiring Manager já há algum tempo, e com equipes cada vez maiores e mais complexas em empresas top of market in mind, você consegue dar atenção a uma agenda de inclusão na loucura do dia a dia? De inclusão de mulheres ou de inclusão como um todo? Além do debate da equidade de gênero, a inclusão no seu ponto de vista mais amplo. Você consegue, de fato, ter tempo hábil? Você consegue ter isso gravado na tua agenda? Ou não é uma preocupação e isso você transmite naturalmente ao longo da sua gestão? Pires, acho que
Até vou na linha da flexibilidade aqui na resposta, só vou concordar bastante com o que a Adri falou, e somando a essa flexibilidade, a essa priorização, eu acho muito mais do que... Eu acho que a gente só consegue, de fato, contribuir, inspirar e ser referência e espelho para todo mundo que está vendo a gente quando a gente faz as coisas que eu brinco que é de dentro para fora, né? Não é porque a empresa me cobra, não é porque meus filhos me cobram, não é porque minha família me cobra, mas é porque eu, de fato, acredito que é através do exemplo, é através da dedicação de tempo, é através de todas essas iniciativas em vários lugares da nossa carreira que a gente consegue se conectar com pessoas, e aí conectando com a pergunta da Adri, eu acho que mais do que existem as estatísticas da diversidade de gênero, mas eu acho que tem traços que são tradicionalmente femininos, que é o traço da colaboração, o traço da criatividade, da sensibilidade, que são características às vezes mais relacionadas ou na média mais associadas ao universo feminino, que hoje em dia são extremamente valorizadas e reconhecidas nas empresas, né? Eu acho que, para quem conhece aqui o Simon Sinek, a gente fala assim, o cliente é humano, nossas equipes são humanas, a gente lida com o humano todos os dias. Fazer negócio é saber lidar com pessoas. Eu acho que o universo feminino, independente se ele é um masculino ou feminino, os traços universalmente femininos, eles são traços que corroboram muito com isso. Então, eu acho que sim, a diversidade está no meu dia a dia, dedicar tempo para mim. Eu tenho vários projetos, desde os mais formais até os mais informais, então, projetos da minha cadeira atual, de participar de discussões com funcionárias femininas, de participar de movimentos e inclusive, usar do meu negócio atual, da minha empresa atualmente, para que a gente consiga impulsionar e direcionar várias iniciativas relacionadas ao universo feminino, como é que a gente dá força, dá visibilidade e empodera cada vez mais pequenas empreendedoras, ou mesmo ajuda a pessoas que querem se desenvolver em educação financeira com foco em mulheres. Então, a gente tem muitas iniciativas corporativas que, obviamente, demandam dedicação de tempo meu. Mas, para mim, o mais importante e mais rico do que só essa dedicação, que aparentemente é um pouco mais formal, é tudo que, em qualquer momento, em qualquer interação, em qualquer reunião, eu vejo como as pessoas me acessam. Como foi ter filho? Como é trabalhar? Como que você se divide? Você se sente culpada? E eu acho que no final do dia, conforme os anos na carreira vão passando, a gente vai sendo uma referência para muitas pessoas que estão nas nossas organizações. E não só, eu digo organização de novo, porque a gente cai sempre no corporativo, né? Mas tem sobrinhas adolescentes, meninas, e falam como é, né? Trabalhar em empresa, sendo mãe, sendo mulher. Então, eu acho que quanto mais a gente puder compartilhar as nossas experiências, compartilhar os nossos desafios, o que a gente teve de coisas que a gente acertou e coisas que a gente errou, a gente vai conseguindo distribuir esse conhecimento e trazer essa segurança, né? Porque acho que certeza a gente nunca tem de nada, mas a gente pode ter uma escuta ativa, ter um ombro para ouvir na hora que as pessoas precisam falar e não ter esse julgamento da pergunta, né? Então, de novo, eu dedico bastante tempo formal, mas eu diria que para mim o mais especial e o que eu sempre me esforço muito a fazer é esse tempo informal de estar junto das pessoas que querem tirar dúvida e que querem compartilhar experiências, que para mim é super rico. E talvez muito desse meu pensamento vem, inclusive, de várias experiências muito, muito positivas que eu tive de referências femininas, desde do meu primeiro estágio, né, no Rio de Janeiro, onde eu tinha uma gestora feminina que, me ajudou muito, muito, muito no início de carreira, onde, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu tinha uma gestora mulher que olhou para mim e falou: nossa, que grande notícia, adoro ter mãe na equipe, porque vocês são focadas, vocês não têm mimimi, vocês priorizam muito mais, vocês fazem o que é importante. Então, eu também tive a oportunidade de encontrar com essas pessoas especiais ao longo da minha carreira, que me inspiraram, né, e que me ajudaram a aprender e a me desenvolver para que eu possa também seguir compartilhando esse ombro, esse colo, esse ouvido, essa referência, essa inspiração, seja nas conversas formais e nas informais também. Então, Edu, respondendo a tua pergunta agora mais diretamente, sim, eu dedico bastante tempo e eu acredito que é com essa dedicação de tempo que a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam escutadas e cuidadas, né? E aí, consequentemente, sigam se desenvolvendo e conseguindo ocupar esses espaços que a gente tem tanta oportunidade ainda para ocupar.
Maravilha. Escrevendo um pouco aqui sobre as respostas das duas, eu pude delimitar um negócio bem interessante. A Adriana falou da gestão financeira dentro de casa e da gestão doméstica na empresa, ou seja, esse sentimento de matriarca. Você falou de inspirar, outro sentimento. Você falou dos traços que se aderem mais ao universo feminino, né? Os traços de colaboração, de sensibilidade, enfim. Eu aqui que não tenho lugar de fala, eu que ainda estou no polo do aprendiz, eu posso começar a depreender que essa nova gestão, mais composta por mulheres, que essa nova gestão mais completa e complexa, talvez consiga pender a gangorra mais para o lado do sentimento. Eu posso depreender isso do que só os hard skills, só o desenvolvimento daquilo que é palpável e tangível. Talvez seja essa a grande, e é uma pergunta, talvez seja essa a grande colaboração das mulheres? Adriana, vou começar aqui, aí você me complementa, então. Edu, é difícil, né? Prever 100% assim, um pouco do futuro, mas o que a gente vê, inclusive com o avanço de tecnologia, e quando a gente fala assim, putz, esquece o universo feminino, masculino, discussão de gênero por um momento, quando a gente fala o que é a profissão do futuro, aonde a gente vai daqui a 10, 15 anos, a gente fala que cada vez mais as características que nos definem como ser humano vão ser as que vão nos diferenciar das máquinas, né? E vão ser aquelas que vão ser insubstituíveis. Então, de novo, saindo da discussão de gênero, eu acho que são esses traços que vão nos moldar daqui para frente e que vão ser cada vez mais necessitados, requisitados e valorizados. E, na média, né, eles tendem a ser mais associados ao universo feminino e, consequentemente, mais a mulheres. Mas isso, de novo, não é preto no branco, né? Porque tem perfis em perfis o mundo é diverso e que bom que ele é diverso. Mas eu acho que sim, o que vai ser exigido de nós cada vez mais é essa essência do trabalhar junto, da colaboração, do compartilhar, da criatividade, do que nos faz humano na nossa essência humana. Então, quem sabe? Não sei. Não sei se vai pender, mas que eu acho que a gente passa a ter uma maior oportunidade de presença dado isso, com certeza, quando a gente sai de um lugar do controle e comando, competitividade, ordem, hierarquia. Eu acho que a gente sai desses atributos e desses traços comportamentais mais duros e vai para um lugar onde a gente exige muito mais soft skills, mais não sei se é de sensibilidade ou não, mas naturalmente mais femininos, né? Adri? Eu super concordo com a Petra, inclusive, pegando um gancho no que ela falou, a gente está num momento em que a gente está revisitando, inclusive, conceitos que para nós eram sagrados ou postos ali inquestionáveis, né? Nós estamos, inclusive, questionando o próprio capitalismo e as próprias decisões tomadas no passado. Uma série de ações estão sendo, e de conceitos que foram postos estão sendo questionados hoje, né? Então, a gente está num momento realmente de muito questionamento, e eu acho que isso faz com que a gente, inclusive, se apegue àqueles outros sentimentos, aquelas outras características, bem isso que a Petra falou, humanas, né? Talvez não tão exploradas, talvez não tão valorizadas, mas que elas sejam, então, revistas e sejam agora pontuadas de uma forma mais que tenham mais, ganham mais palco, né? Ganham mais empoderamento, esses sentimentos, assim, justamente porque talvez aqueles sentimentos que nos guiaram, aqueles hard skills, aqueles direcionamentos que nos guiaram, nos levaram até aqui, talvez devem ser questionados efetivamente, porque talvez esses dois que nós temos tomado não tenham sido os melhores, né? E eu sempre vou acreditar que o poder da empatia é um poder muito forte que a gente tem. O poder de você se conectar com o outro, independentemente de origem, independentemente de gênero, independente do que for, ele é muito forte. Ele é muito capaz, inclusive ele é capaz de entregar resultados financeiros e resultados dentro das organizações fantásticos, né? Então eu acredito muito nisso. E essa questão, quando a gente fala muito da máquina, né? Numa outra conversa que nós já tivemos aqui anteriormente, a gente falou: nenhuma máquina, nenhum código, nenhum algoritmo jamais vai substituir o frio na barriga, né? É o frio na barriga que faz com que você
se sinta humana, se sinta real, as situações são reais, né? Isso tem muito valor, né? Então, eu acho que sim, todos nós estamos passando num momento em que nós estamos revendo posicionamentos, revendo dogmas, revendo conceitos, revendo estruturas, e essa questão de nós nos apegarmos mais a esses outros sentimentos, a essas outras coisas que temos dentro de nós, que nos definem como ser humano, talvez seja o momento da gente rever isso, abrir essa caixinha e explorar justamente esses sentimentos. Então, eu acho isso bastante importante. Eu acho que é um momento de revisão, não só como sociedade, como organização, mas também como ser humano, bem interessante. É um momento interessante que a gente está passando agora, sim. Que espetáculo, meninas, que espetáculo. É muito bacana isso. O humano, que a Petra citou, trazer esse lado mais humano, trazer as humanidades para dentro das corporações é fundamental. Eu acho que é um caminho inexorável. E o humano é diverso. Se o humano é diverso, a gente precisa temperar isso tudo com todos os gêneros, com todas as etnias, com todas as faixas etárias. Perfeito. Eu acho que isso nos leva aí agora ao segundo bloco de perguntas. Eu queria perguntar para a Adriana. Adriana, recentemente foi noticiado nos Estados Unidos, e infelizmente esse é somente mais um exemplo, que a CEO da Vertex Pharmaceutical, uma gigante farmacêutica, a Reshma Kewalramani, foi a mulher mais bem paga de 2022 no segmento. Ela recebeu 9 milhões e 100 mil dólares de bônus no ano de 2022. Muito bacana isso. Mas olha que interessante, nem assim ela figurou entre os 10 maiores bônus do segmento. Todos homens. O 10º colocado, que lidera uma empresa muito menor do que a Vertex Pharmaceutical e que entregou muito menos resultado do que a Vertex Pharmaceutical, recebeu 21 milhões de dólares. Mais de 2 vezes o que recebeu a dona Reshma. Mas pior do que isso, se a gente comparar ela com o antecessor dela, a coisa fica ainda pior. A diferença foi 70% menor, sendo que ele produziu resultados inferiores aos dela. E eu fui cuidar de conferir. Então, se você olhar relativamente, foram menores, se você olhar absolutamente, foram menores, bem menores. Esse exemplo que eu citei, infelizmente tem tantos outros, mas ele serve à minha pergunta. Apesar das necessidades de iniciativas cada vez maiores de auxiliar as mulheres a chegarem ao topo das carreiras executivas, e você lidera uma, e tem tantas outras que você conhece, participa, o quão importante é incitar as mulheres igualmente a empreenderem. E eu queria saber se você conhece, se você também tem iniciativas voltadas a isso. Porque a única razão que me ocorre para tamanha diferença de compensation reside no fato dos conselhos, dos donos, dos empreendedores ainda serem um mundo com muito pouca inclusão, ainda ser um mundo muito voltado para o homem branco, em sua esmagadora maioria. Me diz um pouco se você conhece iniciativas, porque as mulheres estão chegando, graças a Deus, estão chegando nas carreiras executivas, mas eu ainda vejo muito poucos exemplos do lado dos donos. Eu recebo pitches e startups aqui às dezenas por mês e raramente, e vejo muito poucas mulheres ainda nesse segmento. O que você pode me dizer? O que você tem visto de coisas legais nisso, ou se a gente realmente precisa se voltar para isso? Eu acho que a gente poderia analisar essa questão por alguns aspectos. Um dos aspectos eu digo para você, por exemplo, eu sou voluntária, mentora voluntária de um programa chamado Aluna. O programa visa que mulheres profissionais com determinado tempo de carreira, determinada posição, sejam voluntárias, e as suas mentoradas são mulheres, muitas delas vindo de periferia, mulheres que são a primeira mulher ou a primeira integrante da família a cursar universidade, curso superior. Então, assim, a Aluna vai atrás de mulheres que talvez não tivessem condições de ter acesso a uma mentoria com profissionais já com mais tempo de casa. Normalmente são mulheres que são escolhidas porque são representantes de grupos subrepresentados na sociedade, enfim, quer justamente trazer
essa experiência de mulheres já com uma carreira um pouco mais sedimentada para mulheres que estão em início de carreira. E um dos módulos que a gente sempre trata com essas mulheres em início de carreira é a questão da projeção de trabalho e a questão do salário, bônus, todas essas questões que são questões bem delicadas. Então, como é que a gente negocia uma promoção? Como é que a gente negocia um aumento de salário? Como é que a gente negocia questões de bônus e tudo mais? A gente percebe que essas mulheres, e elas são um reflexo, na verdade, de uma sociedade como um todo, que as mulheres não estão preparadas para ter essas conversas difíceis. Então, um dos pontos que a gente trata nessa questão da mentoria é justamente isso. Como você como você aborda, qual é a estratégia, né? Como é que você faz? E daí a gente, inclusive, faz aquele roteiro que diz assim, e se o seu gestor responder isso? Você tem que ter este tipo de resposta. E se ele responder aquilo? Esse tipo de... Então, este caminho. Então, a gente vem hoje cuidando desta base, desse início de carreira dessas mulheres, para que elas consigam trilhar esse caminho profissional, esse caminho corporativo, e consigam, sim, elas advogar em pró dessa iniciativa de verem seu trabalho reconhecido com melhores bônus, melhores salários, melhores promoções, né? Esse é um ponto, uma das coisas muito importantes que a gente faz. O outro ponto que eu acho bastante interessante, Pires, e que eu sou uma incentivadora louca desse tema, é a questão de políticas públicas. Eu ainda acho, eu sei que as pessoas são temerosas em questão de você ter o Estado intervindo no particular, o Estado dizendo o que a iniciativa privada deve ou não fazer. Mas eu ainda acho que, nesse momento da sociedade, nós não temos a maturidade para fazer essas mudanças sozinhos. Nós vamos precisar da construção de políticas públicas que digam, que fixem minimamente ali como é que essas questões de salário, de bonificação, como é que elas devem acontecer. Se você tem... eu sei que nós somos um país que legisla muito, né? Mas a gente precisa de políticas públicas que digam minimamente aqui, olha, quando você tem situações como essa, você não pode ter remunerações díspares, baseado em quê? Em nada, porque nesse caso que você trouxe, por exemplo, há ali demonstração cabal de que o resultado financeiro foi superior, muito superior aos dos colegas, inclusive, do antecessor do cargo dela, né? Então, eu acho que a gente precisa ainda, neste momento, talvez um dia a gente não precise mais de políticas públicas, o dia que a gente não precisa mais de interferência do Estado no privado em relação a esse tema, vai ser um dia que talvez a gente encontre o equilíbrio, né, dentro da nossa sociedade. E o outro ponto que eu gosto bastante aí, que é um tema que a gente leva muito nos debates da WLF, não é um movimento para mulheres, mas com homens aliados. Por que a gente entende dos homens aliados? Os homens aliados são os homens que estão nos conselhos, se levam, os diretores. E o que a gente vem tentando aí evangelizar, né? Difundir a ideia, né? De que esses homens nessas posições sejam os padrinhos dessas mulheres que estão nesse caminho aí, nesse percurso profissional. Porque quando você tem um homem como um sponsor, não quer dizer que seja um protegido, não é isso, mas esse homem consegue também passar a experiência dele, a visão dele de como foi essa questão do embate aqui entre aspas, assim, mas dessa questão de conseguir ver reconhecido, de conseguir ver o seu bônus, o seu salário refletindo o trabalho árduo que você está fazendo. Então, isso é uma das coisas interessantes que a gente está chamando esses homens e diz assim, olha, escolha, olhe, em todo esse contingente de mulheres ali de meio de administração, escolha uma pessoa, uma mulher, apadrinhe ela, entendeu? Seja o mentor dela, ajude ela a trilhar esse caminho aí. Isso é uma forma de, inclusive, você ajudar a tentar diminuir um pouco esses gaps remuneratórios, esses gaps de bônus e esses gaps, inclusive, de você ver posições de liderança sendo preenchidas por um maior número de mulheres, né? Eu acho que Muito a Paty tem uma legal, Adri. pergunta. Muito legal. Antes de passar para a Petra, eu vou. Olha que chique, gente. Olha como faz sentido e olha como está in time esse nosso programa. A nossa hostess, a Patrícia, além de nos ajudar de forma brilhante aqui, de ser uma parceira incrível aqui, ela também é uma empreendedora, ela tem uma história também de carreira executiva brilhante, foi minha colega de Itaú lá atrás, e hoje ela empreende e ela quer falar alguma coisa, quer complementar alguma coisa da Adriana. Patrícia, fica à vontade, por favor. Oi, gente, boa noite de novo. É fantástico que a Adriana falou, concordo. Eu ia puxar o assunto do que os homens eles precisam estar junto com a gente, que a gente não quer ser melhor que homem nenhum, a gente quer
tá igual, a gente quer mostrar que a gente também pode tanto quanto, né. E falar que hoje eu vejo muitas iniciativas também, Eduardo, você falou assim: "Ah, quais são as iniciativas?". Então, hoje a gente vê, infelizmente, a gente ainda precisa sim ter a cota, ter processos ali, ter iniciativa pública, né. Hoje eu sou coordenadora de tecnologia da Virada Feminina da Fiesp, então a gente incentiva muitas mulheres a entrar na tecnologia ali, eu dou aula de tecnologia também, então eu estou muito próxima ali da Câmara Municipal e vejo, todo o trabalho ali para poder ter realmente leis, né, que amparem, que ajudem as mulheres ali. E hoje a gente também vê ali, turmas específicas, né, também eu faço parte do Eduque 360, eu dou muita aula de educação financeira, então a gente começa a ver muitos grupos fortes de mulheres, né. E aí o que eu falo sempre que quando a gente entra na pauta de mulher, fala: "Ah, que coisa chata, só falamos de mulher", mulher não, a gente quer os homens juntos, não quer aquele: "Ah, vai fazer um grupo só de mulheres", não, os homens têm que estar juntos, porque só eles estando juntos ali, é que a gente vai conseguir realmente mudar toda essa cultura, né. Então era o que eu ia falar, mas ela acabou falando ali depois também, bacana, que é isso que a gente quer, é todo mundo junto, né. E gente, não posso deixar de falar aqui que nosso painel de hoje tá junto com o apoio da TNS, tá? Um hub de soluções completas para o mercado de meio de pagamento, gente. E ó, vai, continua aí. Agora a Petra ali, né, Eduardo? Obrigada. Imagina, obrigado a você. Participação fantástica, Patrícia. Petra, o que você tem a dizer sobre essa questão? Não, eu acho que corroboro bastante com tudo que a Adriana e a Patrícia comentaram. Eu acho que essa é uma realidade, mas acho que também só para complementar e trazer um ponto de vista adicional para não ficar muito repetitivo, Pires, eu acho que tem toda a parte de políticas públicas, cotas privadas, etc. Mas muito do que eu costumo conversar, que eu acho que e várias vezes eu uso exemplos compartilho experiências que eu já tive na minha vida, que acho que a gente também precisa empoderar as mulheres para que elas se sintam reconhecidas o suficiente para irem lá e lutarem por seus direitos. Porque eu acho que por mais que às vezes a empresa tenha as cotas, por mais que a gente defina políticas públicas, eu acho que tem uma parte que é nossa, cultural, histórica, que é o que já virou clichê de mercado que a gente costuma falar também, que é o síndrome do impostor. A gente sempre se acha menor, a gente não tem tanta coragem de se colocar, a gente tem mais medo de pedir, a gente tem mais medo de falar. Então, eu acho que só trairei esse ponto porque eu acho que ele é complementar e adicional, que é, ok, somado a tudo que as empresas privadas estão fazendo, tudo que a política pública pode ajudar, como é que a gente capacita, empodera e incentiva para que cada vez mais as mulheres sejam donas das suas carreiras, valorizem seu próprio trabalho, saibam do que elas são capazes e passa, inclusive, um pouco de coragem também. Não? Às vezes eu falo, mas como que você teve filho? Eu falei, porque ter filho para mim era uma prioridade, então assim, para mim nunca passou pela minha cabeça não ter filho por um ponto de carreira. Então, acho que a gente incentivar um pouco dessa autoconfiança, dessa coragem, da que a pessoa consiga se posicionar e se entender o seu valor, né, e reconhecer o seu valor, eu acho que também é extremamente importante e muito fundamental, porque tem que nascer da gente. É o famoso, se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar, né? Então, acho que nasce de cada uma de nós, individualmente, de acreditarmos também no nosso potencial. E aí, com todo esse contexto mudando e evoluindo, eu acho que aí sim a gente tem essa tríade entre mudança individual, comportamental, de autoconfiança, de coragem, junto com políticas públicas e com processos e regras privadas. Eu acho que a gente está no caminho certo para fazer toda essa mudança que vem pela frente. Espetaculares as respostas, e eu tenho a honra de ser um desses homens aliados. As meninas me convidaram lá no começo, eu tenho a honra de ser um desses homens aliados, e a honra, a emoção e a consciência da responsabilidade. Mas o que mais me encanta nesses temas, em todos os painéis do WLF, aqui, quando a gente discute esse tema, não só aqui no programa, mas quando a gente discute internamente, no preparo desse programa com as meninas e com outras mulheres que nos ajudaram aqui na montagem do roteiro do programa, eu me deparei com um negócio fenomenal. Toda essa discussão, ela tem um potencial enorme para vitimização.
E em nenhum instante se vê isso. E não é aqui no programa. Em nenhum instante se vê isso no dia a dia. Então, esse ajuste que você trouxe à resposta, essa complementação que você trouxe à resposta, eu achei divino, que é isso aí. Vamos continuar com a política assertiva, são muitos anos de desequilíbrio, é muita história de desequilíbrio, precisa ter política pública, precisa ter política privada, precisa ter processo, e a gente precisa continuar lutando sobre esses temas da inclusão e da diversidade. Mas é isso, também tem uma coisa que parte de dentro, essa coisa automotriz que você falou, achei muito bacana, achei muito legal. Gente, vamos para o terceiro bloco aqui. Não, ainda estamos no segundo, ainda vou fazer a pergunta para a Petra. Na verdade, Petra, de certa forma, a pergunta que eu ia te fazer agora, ela já foi meio que respondida nas questões anteriores, mas eu queria um detalhe um pouco maior. A pergunta puramente que a gente tinha combinado é: você que já é high manager há algum tempo e tem muitos liderados, crê que a gestão hoje em dia deve seguir uma agenda ativa de inclusão e diversidade? Aí lá na primeira você falou, não, eu já tenho uma agenda, mas aqui eu queria te fazer uma pergunta mais específica. Quando você está tratando os temas normais de gestão, e aí eu vou tomar emprestado a sua frase, esquecendo por um instante o universo masculino e o universo feminino, os temas de inclusão como um todo, não esquecendo, incluindo esse, mas os temas de inclusão como um todo, eles estão presentes na hora das ações efetivas? É nesse Felipe, contexto que eu queria entender. sim, eu acho que todas as decisões que a gente toma no dia a dia levam isso em consideração sempre, né? Eu acho que eu tenho o privilégio de estar numa empresa que acredita nisso e valoriza isso, e já estive praticamente em todas que eu tive o privilégio de estar em lugares onde isso é super valorizado e incentivado, né? Então, sim, eu acho que a gente trabalha, a gente não tem aquela cota, e tem que ser esse ano, mês que vem, mas a gente tem direcionalmente, sim, targets de gênero, mas não só gênero, a gente tem de raça, a gente tem de idade, a gente por ser uma empresa latino-americana, eu agora que estou com a experiência de lidar com diversos países, a gente fala de diversidade, é gênero, raça e idade, mas só em ter que lidar com mexicano, argentino, brasileiro e chileno já é diverso por si, já exige da gente uma gestão diferente, né? Fazer gestão de uma equipe brasileira é diferente de fazer uma gestão de uma equipe mexicana. Então, eu acho que isso faz parte do DNA e da carreira de qualquer executivo, e quanto mais a gente aceitar isso, entender essas diferenças e tiver essa adaptabilidade, essa flexibilidade, eu acho que melhor vai ser para o resultado do nosso negócio como um todo, né? Eu acho que aqui, para mim, eu acredito muito, a Adriana comentou também, que não é a diversidade pela diversidade, é a diversidade porque sim, a gente fala internamente que 1 mais 1 vira 3, né? Porque se a gente é todo mundo igual, 1 mais 1 é 2, mas se a gente consegue se unir, trazer visões diferentes, compartilhar ideias e se somar efetivamente, 1 mais 1 vira 3. Então, aí é através de diferentes visões, diferentes opiniões, gêneros, raças, culturas e idades, que eu acho que a gente consegue criar esse ambiente rico, fértil de troca de opinião, troca de ideias e, consequentemente, chegar sempre no 1 mais 1 igual a 3 e não 1 mais 1 igual a 2. Então, sim, isso está bastante presente no nosso dia a dia. Muito legal. Você vê que coisa. Às vezes eu tenho a impressão de que as obviedades, de tão óbvias, elas acabam esquecidas, ou elas acabam relegadas a um segundo plano. Tem uma obviedade matemática, que a heterogeneidade é mais rica do que a homogeneidade. É matemático. É muito legal isso que você trouxe, do fato todo mundo aqui sabe, o Mercado Pago é uma empresa de fato latino-americana e que atua em diversos países. Isso é muito legal. Então, você trouxe no começo da tua resposta que você teve o privilégio de trabalhar em empresas ao longo da tua história onde isso foi visto. Mas acredito eu que a multinacionalidade do Mercado Pago agora está trazendo um brilho muito, porque você foi brilhante. Só o fato de você ter que trabalhar diariamente com brasileiro, argentino, mexicano, chileno, peruano, uruguaio, só isso já traz um convite, não, traz uma convocação a uma disciplina mais inclusiva, né? Mais heterogênea. Muito legal, muito legal.
Isso nos leva aqui ao terceiro bloco de perguntas. E agora eu faço a mesma pergunta para as duas painelistas e peço que, neste caso, a Petra responda primeiro. Uma pergunta de cunho... A pergunta não é de cunho pessoal, mas ela traz na história da pergunta, ela traz no bojo da pergunta uma coisa mais pessoal. E para ser democrático, por isso que eu vou fazer para as duas, mas na história de vocês, nas negociações, nas diversas negociações de posição, de cargo, de salário, infelizmente eu não tenho dúvida que talvez em um momento, a Petra já falou que teve a felicidade de trabalhar em empresas extraordinárias, mas muito provavelmente em algum momento tenham sofrido pressão de preconceito, de assédio, de visão mais homogênea, simplesmente por serem mulheres. A minha pergunta é, como líderes agora, e líderes importantes que vocês são hoje em dia, em situações de estresse que envolvem mulheres, demissões, feedbacks negativos, avisar que em uma corrida de promoção elas perderam, e podemos ampliar, pode não ser mulher e homem, pode ser qualquer minoria. É fácil manter a independência necessária? É fácil continuar tratando isso republicanamente ou, às vezes, é necessário trazer um movimento mais forte para um lado ou para o outro? Enfim, como é que vocês lidaram com isso e lidam com isso, considerando que, durante séculos, a desigualdade foi perpetrada? Começando pela Petra. Ô, Pires, bom, aí vou dar minha opinião aqui, porque eu acho que também ela pode ser bastante diversa da diversidade. Eu acredito que em qualquer ambiente corporativo, em qualquer decisão que a gente tenha que tomar, em qualquer função que a gente esteja, a prioridade absoluta precisa ser a melhor decisão para a empresa e o que faz sentido para entregar resultado. Então, eu te diria que eu sou muito tranquila a partir do momento que eu sei que eu estou tomando a decisão que é o melhor naquele momento para a companhia, independente se aquilo é relacionado ou não a uma minoria. E para mim, por que essa é uma decisão muito óbvia e que não tem nem, de novo, na minha opinião, que ser considerada ou revisada? Porque a gente só vai conseguir, de fato, abrir espaço para a diversidade a partir do momento que a gente tiver a mesma régua ou que a gente não começar a ser é a minoria porque é a minoria, mas não entregam ou não fazem, ou para eles tudo pode. Eu acho que isso, para mim, é a pior coisa que pode acontecer com qualquer projeto de aumentar a representatividade. Porque aí vira a representatividade pela cota e não a representatividade pela entrega e pelo sucesso. Então, eu acho que eu acredito muito em dar a oportunidade, em abrir o espaço e fazer com que isso tenha muita atenção e prioridade, mas em nenhum momento isso sobreponha o que é a melhor decisão para a empresa e para o negócio. Porque senão todo esse projeto de trazer diversidade, eu acho que ele vai para o lugar que é o lugar onde eu imagino que nenhuma das empresas quer, que é perder credibilidade, né? Então, é um pouco de como eu lido com essas decisões no dia a dia e como eu acredito que é a forma, de fato, de abrir espaço para uma diversidade que seja reconhecida e que seja valorizada. Espetáculo. Adriana? Eu super concordo com a Petra. É exatamente isso, eu acho. Por isso que é tão importante a gente ser envolvido, inclusive, na decisão que leva a essa notícia não tão prazerosa, essa notícia não tão auspiciosa que você tenha que dar para os seus liderados. E a Petra falou da credibilidade da empresa, e eu acrescento além da credibilidade da empresa, a própria credibilidade de projetos como esse que buscam aumentar a representatividade, né? Se você tem algum tipo de tratamento não isonômico numa situação como essa aí, você põe em xeque, inclusive a própria credibilidade do projeto que instituiu essa maior representatividade, né? Então, isso é muito importante. E eu acho, como eu falei no início, né, nós desempenhamos vários papéis. Eu acho que quando você quer ter esse viés, esse posicionamento, você pode fazer ele de outras formas, quando você pode fazer um programa de voluntariado, por exemplo. E aí, efetivamente, você pode ter um viés, você pode ter uma atuação diferenciada, porque aquele ambiente, aquele momento
te propicia, te dá essa oportunidade. Mas eu concordo totalmente com a Petra, quando você está ali dentro, você tem que olhar para o que é melhor para a empresa, mas reforçando sempre que é importante a sua participação na tomada dessa decisão. A pior coisa que pode existir é você chegar, o teu chefe chegar para você e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, tá aqui, ó, a pessoa não vai ser promovida, você vai lá dar a má notícia. Como assim? Você tem que fazer parte desse processo, até porque você tem um dever de honestidade com os seus liderados, até para pontuar e dizer assim, olha, não foi dessa vez em relação à promoção, em relação ao aumento de salário, em relação à oportunidade, não foi dessa vez por isso, aquilo. Vejo aqui momentos de melhoria, de aprimoramento, vamos trabalhar, existem, enfim, formas de você fazer essa construção. Isso é até o mínimo, né, de dignidade e respeito que a gente espera no relacionamento ali dentro das corporações, né? Nossa, assim, foi uma resposta muito acima do que eu esperava, porque essa é uma dúvida que eu tenho, né? Eu, pessoalmente, tenho essa dúvida de que as minorias foram oprimidas durante tanto tempo, será que agora não é um momento de fazer com que, às vezes, a assertividade da ação, e não, isso depõe contra o projeto, depõe contra a missão. A missão é uma missão de isonomia. Mas a sua complementação, Adri, foi perfeita no que tange. Do ponto de vista de gestão, a Petra tem razão. E você, isonomia e fazer o que é melhor para a empresa. Independente de gênero, minoria, maioria, é isso. Mas, nos fóruns de formação, nos fóruns de educação, aí sim. Aí pode-se investir mais tempo na minoria tal para tratar tal coisa, menos aqui. Foi perfeito. Essa era a solução que eu não tinha encontrado desde que a gente formulou aqui o roteiro. Eu falei, será? Eu tinha certeza que a resposta de vocês seria nessa linha da isonomia e da gestão pelo que é melhor para o negócio e para a companhia. Eu tinha certeza absoluta, mas eu não tinha certeza se ela me atendia. E há tantas pessoas que eu converso, mulheres e homens que eu converso, que têm essa dúvida. Acho que foi brilhante a resposta. É isso. Na gestão, nas questões de gestão, que são os exemplos colocados na pergunta, isonomia total, o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o business, não pode ser uma surpresa. Aquilo que a gente já sabe na cartilha de gestão, não pode ser uma surpresa, blá, blá, blá. E nos ambientes de educação, nos ambientes de apoio, nos ambientes de aculturação, aí sim, se trabalha com uma relatividade, se trabalha com um tempo maior para explicar um lado mais frágil numa minoria, um lado mais forte na outra. Demais, demais, demais. Adorei, adorei, Ô, adorei. Edu, só porque pensando aqui alto, me compartilhar, eu acho que não só na formação, mas vou dar exemplos práticos do dia a dia, né? Qual a probabilidade da gente ter uma posição de um analista, um especialista na empresa? Todo dia tem. Por tudo que a gente já conversou de história, de formação, de capacitação, talvez se a gente vai contratar com urgência, é muito mais fácil achar dentro do perfil maioria, porque o perfil minoria provavelmente você vai ter mais dificuldade em encontrar, inclusive. Então, se a gente de fato acredita e quer cada vez mais minimizar esse reflexo da maioria e buscar cada vez mais diversidade, a gente trabalha, por exemplo, com muito hunting proativo, de buscar essas pessoas. Porque senão o gestor, quando quer contratar, ele quer fechar a vaga o mais rápido que puder, né? E vai ser muito mais rápido, talvez, a encontrar a pessoa certa no perfil que é mais comum dentro daquela função especificamente. Mas então tá bom, então para não cair nessa cilada, o que a gente pode fazer? Como é que eu me antecipo? Como é que eu busco pessoas antes de ter a posição? Como é que eu crio um banco de dados? Como é que eu crio uma referência de rede de indicações? Então eu acho que também vai muito da empresa e dos gestores de quererem buscar mecanismos de conseguir sempre, de novo, tomando a melhor decisão para a empresa, tomando a melhor decisão para o resultado do que a gente precisa, mas se a gente não se preparar, a gente nunca vai conseguir mudar essa foto, né? Então, eu acho que sim, tem muito de formação e tem muito de preparação das nossas decisões, né? É só um exemplo de coisas que a gente hoje faz com relação a recrutamento e é bastante ativo no nosso dia a dia. Amei, amei. E esses exemplos técnicos, esses exemplos tangíveis, eles são importantes. A Suzy aqui, que está na nossa audiência, ela escreveu Inspiradoras.
veio de um desenvolvimento de carreira sempre através de líderes femininas no início. A empresa em que trabalhei é a maior importadora do Brasil há 30 anos. Liderança feminina. A empresa engoliu o mercado, dominou os produtos ao ponto de a concorrência depender dela, tanto para os produtos e importações com licenças exclusivas, quanto para treinamentos. Aprendo com alta liderança feminina e chefes imediatas mulheres. Posteriormente, tive a oportunidade de galgar altos cargos no desenvolvimento da carreira e acredito piamente que ter tido a oportunidade de me desenvolver com grandes líderes femininas e muito estratégicas foi crucial para o sucesso na carreira. Certamente, ela viu um set de exemplos como esse. Suzy, te convido para... Você quer fazer uma pergunta para as meninas? A gente abre a sua câmera aqui. Ou você quer complementar aqui um pouco dessa sua rápida história? Bom, vamos seguindo por enquanto. Se a Suzy entrar e quiser falar, fique à vontade, Suzy. Gente, a gente terminou os 3 blocos de perguntas. A meu ver, de forma incrível, respostas concisas, claras, objetivas, complementares entre as duas painelistas, que é o desejo do painel quando a gente traz mais de uma pessoa. Eu achei demais e queria abrir oficialmente agora para todos da audiência que quiserem fazer alguma pergunta. Ela escreveu aqui, a Suzy, que é apenas um complemento, que ela agradece, que ela achou incrível e parabéns às painelistas. Alguém quer fazer pergunta para as meninas? Patrícia, você quer entrar de novo? Tem alguma pergunta? Tem alguma complementação? Nada, foi fantástico. Acho que é isso aí, tudo que elas colocaram aqui, gente. E vocês aí que estão assistindo, mais alguma pergunta aqui para elas? Vamos aproveitar. Mas também, olha, a gente colocou o LinkedIn delas aqui. Quem quiser falar com elas, adicionar lá também, acho que fiquem à vontade aqui. Então, vamos encerrar por aqui? Vamos. Então, Então, antes de então passar fique a bola para você, Patrícia, eu só queria dizer para a audiência, e para que fique gravado, que a ideia desse Ultra Talks foi realmente isso: olhar para após a chegada das mulheres, após a chegada das minorias, após essa pequena melhora que já aconteceu na diversidade, no ambiente das empresas, ainda pequena, ainda temos muito que trabalhar, como foi dito aqui em diversas ocasiões, mas já tem uma representatividade bem melhor do que quando eu comecei ou do que há 5, 10 anos atrás. E o que eu queria era explorar um pouco disso, era explorar o que gestões femininas tão competentes e de sucesso, tão retumbantes, estão fazendo de diferente para que o futuro seja muito diferente do passado e que a gente tenha nessa heterogeneidade da gestão um dos caminhos óbvios para mais resultado, para a perenidade dos negócios, para a perenidade das relações. Obrigado, Petra. Obrigado, Adriana. Obrigado, Patrícia. E a bola é tua aí agora. Muito obrigada, gente. Foi fantástico. Eu queria agradecer de novo aqui a Petra, a Adriana, Edu, e queria saber se as meninas querem deixar algum recado final aqui também. Petra, Adri, deixa um recado para as meninas aqui, para as mulheres que estão escutando também. O que vocês deixam aqui de recado? Bom, eu vou aproveitar aqui e já pegando um gancho um pouco naquilo que o Pires falou, quando nós criamos o WLF, a gente achou que ia ser algo bem tímido, que ia aparecer meia dúzia de pessoas, os nossos amigos ali, pessoas que acreditavam, que apoiavam o projeto. Hoje nós percebemos, pegando justamente um gancho naquilo que o Pires falou antes, uma série de empresas sólidas, empresas grandes, sedimentadas no mercado, com um revenue bem expressivo, vem nos procurar dizendo: nós queremos participar dessa iniciativa, justamente por conta que nós começamos esse movimento, chegamos até aqui e agora, né? Como é que a gente constrói o capítulo 2, né? E é justamente sobre essa visão. Então, há um movimento, há um interesse da sociedade como um todo de fazer essas mudanças. A gente também está descobrindo muito das formas com que fazer essa mudança. Nós somos bastante otimistas em relação a elas, mas há sim o início de um movimento que me parece que não vai mais retroagir. Então, o convite fica aqui para que a gente continue fomentando
mais debates, mais apresentações, mais workshops, mais podcasts, enfim, tudo aquilo que a gente puder fomentar a discussão, a sensibilização, trazer novos pontos de vista, não só das mulheres, mas também dos homens que querem fazer essa mudança. A gente é muito interessante quando a gente se depara com gestores que falam assim, olha, eu preciso de um banho de loja, eu preciso de ajuda para entender como é que eu posso melhorar, como é que eu posso ser um gestor melhor. Eu tenho até vergonha das posições que a gente vem atuando. Então, o meu speech final aqui é um speech de otimismo, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma otimista, então eu acho que esse é o nicho de um grande processo e eu convido todos vocês a participarem desse processo, dessa mudança, que ela é extremamente necessária e importante para a gente fazer as mudanças que a gente precisa na sociedade como um todo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer enorme participar desse painel. Obrigada, Adri. E você, Petra, quer dar o último aqui recado? Vamos, não, queria primeiro agradecer ao Edu e a Adri aqui pela parceria, pela conversa, foi uma delícia. Eu acho que eu vou repetir um pouquinho, um pouco do que às vezes as pessoas falam, mas o que eu posso fazer, né? Nessas conversas, nesses cafés, com bastante mulher que me procura, da empresa ou fora da empresa. Eu costumo falar sempre que tem todo o tema, acho que é uma tríade aí, né? Todo o tema de políticas públicas que a gente já falou, comentou, toda a parte das empresas em si, né? Do setor privado como um todo, se é com cota, se não é com cota, se é com processo, se é com educação. Mas acho que tem um elemento nessa tríade que é o único que cada uma de nós conseguiu controlar 100%, que é a nossa atitude com relação a tudo isso. Então, acho que o que eu gostaria de deixar de recado, acho que é cada um ter muita clareza do seu potencial, ter muita confiança no seu trabalho, na sua entrega, se colocar numa posição de isonomia, porque eu acho que o primeiro lugar tem que ser a gente se colocando nessa posição. Posso só compartilhar o que passou aqui pela minha cabeça. Uma vez eu fui para uma reunião de conselho e eu ia ser a única mulher na reunião. E todas vieram me perguntar, mas que roupa você vai vestir? Você vai ser a única mulher. Eu falei, nossa, que roupa eu vou vestir? Eu vou ser a única mulher? Eu nem pensei que eu vou ser a única mulher, porque eu sou mais uma pessoa naquela reunião. Então, eu sei que agora, olhando pelo retrovisor, é fácil de falar, mas eu acho que é um pouco desse incentivo e se eu puder deixar uma sementinha em cada uma das mulheres que estiverem nos ouvindo, acreditem no seu potencial, valorizem o seu trabalho, lutem pelo que vocês querem, porque o resto desse ecossistema está se movendo e está caminhando, mas o que a gente pode controlar individualmente em cada uma de nós é a nossa atitude com relação a tudo isso. Então, tomem as rédeas das suas carreiras, lutem pelo que vocês querem, porque só assim a gente vai conseguir, junto com a parte pública e com a parte privada, mover tudo que a gente vê hoje de oportunidade. Maravilhoso. Obrigada novamente aqui por tanta inspiração e conhecimento, meninas. Foi fantástico aqui. Gente, o painel de hoje ele teve o apoio da TNS, que é um hub de soluções completas para o mercado de meio de pagamentos. Visita lá o site tnsi.com.br. Pessoal, essa live aqui ela vai ser publicada no nosso canal do YouTube nos próximos dias. Eu recomendo que vocês sigam o canal e ativem as notificações para vocês saberem em primeira mão quando subirem nossos vídeos completos. E também os recortes. E que geram vários insights e super ideias bacanas ali para vocês compartilharem. Vamos lá, segue a gente também no LinkedIn e onde que a gente vai ter sempre um resumo da live em formato de artigo, tá? E obrigada a todos. Aguardamos vocês no próximo Ultra Talks aqui, que vai acontecer em dezembro, com visões de 2023 e expectativa para 2024, sobre mercado, economia e controvérsias. Grande abraço e aguardo vocês até a próxima!